moçada! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos então para mais uma aula nossa de Sociologia, poder hoje trabalhar o tema da divisão do trabalho, um tema importantíssimo do Durkheim, né? Mais um dos temas dele aí. Durkheim é recorrente pra caramba no Enem, nos principais vestibulares do Brasil, e vale a pena a gente gastar um tempo, né, poder estudá-lo, porque eu sempre digo que o grande diferencial, às vezes, na sua aprovação, está presente nas áreas de ciências humanas, aquelas que muitas vezes muita gente deixa de lado, né, despreza, fala, eu não vou estudar sociologia, não vou estudar filosofia, né, porque o mais importante, às vezes, são outras áreas. Tudo é muito importante quando a gente fala de aprovação. Então, é legal a gente sempre se valer dessa formação integral e não apenas focar num ou outro eixo, né? Claro, a gente tem que fortalecer, criar método de estudo. Temos, inclusive, vários vídeos no nosso YouTube para te ajudar, no nosso canal do YouTube para te ajudar aí nessa formação, né? Para que você olhe o todo. Mas é muito importante porque, às vezes, é aquele pontinho que vai te colocar dentro da universidade, né? Aquele pontinho que vai elevar ali a sua média no Enem, e às vezes ele está aqui na sociologia, ele está na filosofia, está na literatura. Então, vamos lá, mais um tema do Durkheim, da divisão do trabalho, galera. Esse estudo, né, da sociologia, ele vai sempre abordar, ele vai buscar entender um pouco, quando a gente fala na obra da divisão do trabalho, que inclusive é um livro do Durkheim, tá? É uma obra, um tratado que ele fez, a sua tese de doutorado, né? Então, e ele publicou isso para entender um pouco como que funciona essa organização que vai gerar a chamada sociedade, né? Essa interação entre os sujeitos, né? Essa interação de cada um dos indivíduos que vai formar a sociedade. E um dos elementos que faz com que essa formação aconteça, ele se dá... Opa, caiu a tampinha aqui, né? Um dos elementos que faz com que surja essa noção de uma sociedade é através do trabalho. Qual é o objetivo do estudo, então, do Durkheim ali, né? Desvelar os fatores que possibilitam a coesão. O que é a coesão? É essa unidade, né, entre os sujeitos, essa estabilidade dentro da sociedade e a permanência, ou a gente pode também traduzir por continuidade das relações sociais. Como que essas relações elas se instituem na tese do Durkheim? Bom, o Durkheim ele vai sustentar um seguinte ponto de vista. A sociedade só existe a partir da noção de consenso entre seus membros, né? Então, quando há um consenso é quando a gente tem ali uma mesma concordância entre os demais. Como, por exemplo, às vezes você vai se reunir com os amigos ou com a família, e aí vocês vão decidir o programa de sexta-feira à noite, né? Ah, vamos comer pizza, vamos na churrascaria, vamos, sei lá, num boteco, comer uns petiscos, não sei o que você gosta de fazer. Mas quando você se junta com mais outras pessoas, vocês buscam esse consenso. E o consenso, ele vai ser um trabalho que vai ocorrer dentro de diversos pontos de vista, alguns convergentes, outros divergentes, mas a ideia é que todos possam chegar num ponto comum de concordância. E aí o Durkheim vai falar assim, a sociedade ela só existe quando nós vamos criando elementos de concordância. E aí você para e fala assim, Bruninho, mas essa ideia de concordância ela não existe na sociedade, porque, de fato, nós somos muito divergentes em ponto de vista. Sim, é claro, e você está corretíssimo ao pensar isso. Porém, nós temos alguns pontos que eles convergem, como valores, como algumas crenças, como alguns ideais, né? Nós temos um parâmetro ali que nós podemos chamar um parâmetro de consenso. Estou usando esse termo, não foi o Durkheim que usou, né, mas um parâmetro de consenso que guia a nossa sociedade, que faz com que a gente tenha ali uma normalidade do comportamento. Sempre cuidado com essa palavra. Você que assiste minhas aulas, você sabe que eu tenho birra. Na verdade, eu não tenho birra da palavra normalidade.
porque ela sempre vai remeter a uma regra que padroniza comportamento. E para a sociologia, que estuda exatamente esse comportamento das pessoas dentro da sociedade, né, ela é uma palavra bastante singular, bastante importante. Bom, então, ao abordar a questão da divisão social do trabalho, né, o Durkheim, só retomando, vai falar que esse é um dos elementos formadores ali, né, dentro da interação da ideia de uma sociedade. Ele vai pegar, então, dois elementos, coesão e a permanência das relações sociais, para poder absorver ali, tirar ali um elemento mais fecundo para desenvolver sua tese. Bom, lado de cá agora, o que o consenso ele gera de fruto importante dentro da sociedade? Bom, consenso gera diferentes tipos de solidariedade social. Isso é maneiro pra caramba, né? Porque o consenso ele vai formar comunidades, grupos. Vocês já repararam, por exemplo, que muitas vezes nós fazemos grupos de afinidade. Gente que a gente gosta, gente que faz bem pra gente que, sei lá, pessoas, né, que nos cercam. E muitas vezes nós dividimos gostos muito parecidos. E por isso a gente tem facilidade de criar afinidade com essas pessoas. Pensamos o mundo de uma forma muito parecida, né? Vemos algumas ideias que convergem ali. Então, esse consenso, ele vai criar essas solidariedades sociais. E aí o Durkheim ele vai elaborar um estudo, ele vai estruturar um estudo para pensar exatamente o que é esse consenso, então, entre as pessoas que gera essa chamada solidariedade. Né? Quais são esses tipos de solidariedade que se formam aí? Antes de descer um pouco mais, eu quero retomar um exemplo, talvez possa nos ajudar um pouco, né? Por que o consenso gera diferentes tipos de solidariedade. O consenso social, que faz com que a gente se aproxime de alguns grupos aí, ele é muito comum, por exemplo, nas questões de afinidade. Tem gente, e hoje em dia o Brasil, infelizmente, né, está extremamente polarizado, e não apenas nas ideias, mas no ranço, no ódio, no discurso violento. E a gente perdeu a noção do debate, do bom debate político, e a gente foi para a guerra, né? Como se alguém que tivesse um ponto de vista diferente do meu fosse um problema. Cara, não! Alguém que pensa diferente de mim é super importante para me fazer rever os pontos de vista que eu tenho, que às vezes eu tomo como verdade indubitável e às vezes não é isso tudo. Talvez não sejam verdades, às vezes precisam ser questionados, né? Então a gente vê muito discurso violento, e aí é comum, por exemplo, que você, ao criar os seus grupos, você, às vezes, por uma formação humana sua, você fala assim, gente, não dá para conviver com tal pessoa, porque tal pessoa me faz mal. Ou tal pessoa, ela tem um discurso violento demais. Ou, sei lá, tal pessoa, ela me afeta muito porque as coisas que ela diz são coisas que acabam machucando meu coração. E é comum isso. É comum você não querer conviver com pessoas, né, que às vezes têm palavras ali que acabam te tirando de um senso de grupo. Tá? Quais são os tipos de solidariedade perdão, os tipos de solidariedade que o Durkheim ele vai colocar? Primeiro, solidariedade mecânica. O que é a solidariedade mecânica? E aí eu te falo, foca no Little Black aqui agora, atenção, porque são questões extremamente recorrentes do Enem, né, temas do Durkheim aí. Solidariedade mecânica, nossa, eu falei uma palavra, solidariedade mecânica agora, né, muito rápido. Solidariedade mecânica, ela existe nas sociedades pré-capitalistas. Isso aqui é um termo muito da sociologia, no caso ali, né? Quando a gente fala de uma sociedade pré-capitalista, a gente está falando de uma sociedade ainda pouco desenvolvida, né? Dos clãs familiares, né? De comunidades ainda em processo de desenvolvimento cultural. Então, essa solidariedade, olha eu engasgando na palavra solidariedade de novo, vai virar meme. Então, a solidariedade mecânica, ela acaba se desenvolvendo dentro das sociedades
pré-capitalistas, é característica das sociedades pré-capitalistas, dessas sociedades menores, né, que compartilham as mesmas noções e valores sociais, né? E aí quando a gente fala de valores sociais, Bruninho, quais são os valores sociais que estão em jogo aí, né? Bom, questões religiosas, né? Para a subsistência do grupo, você vai ver ali alguns valores morais também que são comuns àquele grupo, principalmente o elemento religioso, ele é muito forte, né, para a vivência de pequenas comunidades assim sociais, né? Então, é bem comum você ver que os elementos religiosos, eles acabam motivando e perpetuando ali, se perpetuando dentro dessas solidariedades que ele chama de mecânica, né? Mecânica porque exatamente é um modo operandi de acontecer, né? É uma forma de uma engrenagem que vai guiando, né? Uma coisa faz funcionar a outra, né? Segundo tema, né? Segunda ideia de solidariedade importante para nós é a solidariedade orgânica. Durkheim, no tema da solidariedade orgânica, ele vai dizer assim: esse tipo de solidariedade, ele predomina nas sociedades chamadas ou tidas de complexas. Pergunto eu, Bruninho, solidariedade que acontece, solidariedade orgânica, que acontece nas sociedades complexas, né? Elas são do tipo, letra A, lindas e maravilhosas. Letra B, torcem para o Corinthians. Letra C, gostam de tomar sorvete. Letra D, Bruna Marquezine. Ou letra E, acontecem nas sociedades contemporâneas. Qual a resposta correta? Bruna Marquezine? Ah, Dalazinho, tá certo. Não tá certo, não tá certo. Ela acontece, sim, nas sociedades contemporâneas, sociedades atuais, né? Porque existem interesses individuais e distintos ali, formas diferentes de ver o mundo e, claro, estão ligadas exatamente também ao desenvolvimento da noção de trabalho, de forma de ver o mundo, né? E aí nesses processos nós vemos que os interesses eles são sempre distintos, e aí a busca pela coesão é sempre um processo muito forte, e a divisão econômica ela é mais desenvolvida e mais complexa também dentro desses processos. Qual que é a grande questão aqui? Esse tipo de solidariedade orgânica, ele precisa da coesão, né? Ele precisa muito da coesão para poder existir, né? E ele não está baseado em crenças religiosas, não está baseado em valores, ele não está baseado em questões assim, vamos usar o termo de subjetivas. O que faz a solidariedade orgânica funcionar? Os códigos e leis positivos, né? Então, ele está baseado dentro do direito, né, da lei positiva, ele está baseado num código penal, numa questão do trabalho, numa legalização trabalhista, em outros esquemas para funcionar, né? O que tem importante para nós aí, né? Na solidariedade orgânica, a consciência coletiva, e essa ideia é importante para a gente fechar a aula, ela é frouxa. A consciência coletiva, ela é frouxa porque o individualismo ele é muito forte, né? Então, os interesses individuais eles se sobressaem. E olha que legal, é muito parecido com o que nós vivemos hoje em dia, né? Na verdade, é o que a gente vive hoje em dia, o quanto há interesse particular dentro das nossas vivências sociais, e a gente esquece daquela noção aristotélica de bem comum, por exemplo, né? Que vai buscar sempre uma política que prioriza o todo e não as partes apenas, tá bom? Espero que você tenha entendido, né? É uma ideia muito interessante, muito recorrente do Enem. Vou aqui, ó, deixar você dar uma olhada no quadro, né, para você fazer o seu esquema, o seu print aí, beleza? Beijo no coração para vocês. Desejo uma ótima semana, muito estudo, muita garra e estamos juntos, tá bom? Beijo do Little Black. Até a próxima, moçada. Valeu!